Fala aí, galera, mais um vídeo, né? Os últimos saíram com áudio muito bom e eu queria fechar pelo menos essa parte do tema. O site cristianismo e política, né? Religião e política. Então existe um momento na história que as duas coisas se encontram, mas vou começar lá no início, né? Do cristianismo, quando Jesus morre. E ele dá instruções bem claras: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, ou seja, até que sejam preparados pelo Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu, foram batizados no Espírito Santo, está lá em Atos, né? E o que acontece? Um amigo meu, o Mark, até mando um abraço para ele, saudade dele, da galera da bagunça que a gente fazia. E ele me pergunta: mas vem cá, como é que começou a igreja? Quem foi o primeiro papa? Qual foi a igreja instituída? Como é que foi isso? E eu quero te pegar essa parte da igreja primitiva para a igreja católica romana, né? Porque a parte do protestantismo está no vídeo anterior. Então o que acontece? A igreja foi revestida de poder, permaneceram, né, em Jerusalém, foram batizados no Espírito Santo e ali começou a igreja missionária, né? Dali foram para outros lugares. E a igreja, a princípio, não tinha rótulo. O início da igreja era o nome do local. Por exemplo, existia a igreja de Esmirna, que era um local. Então, a igreja de Esmirna. Em Éfeso, a igreja de Éfeso. A igreja romana, a igreja de Roma. Não existia a igreja católica ou a igreja universal. Não existia um rótulo único. Era a igreja local. Ou seja, então, com o tempo que ela veio, como é que se diz? Que foi rotulada, né? Mas a princípio, inclusive, eram bispos locais. Não existia uma única, uma figura papal. Isso não existia, né? O que acontece? E outra coisa, nesse período, se a gente for, onde era centralizado o cristianismo? A princípio não era Roma, pelo contrário, porque Roma perseguia. Então, se formos ter que denotar um local específico, seria Jerusalém. Jerusalém era o centro do cristianismo e do judaísmo, né? Ou seja, é complicado dizer que Pedro foi o primeiro papa, até porque não existia essa ideia de papa. A palavra papa nem era usada para formular uma liderança, né? Ou seja, e vou mais além. Historicamente, não há registro nem que Pedro tenha ido a Roma. Começa por aí. Outra coisa, não tem registro bíblico, ou seja, nem histórico nem bíblico, porque muitas vezes tem registro bíblico e não tem histórico, ou vice-versa, às vezes tem histórico, mas não tem bíblico. Ou seja, em nenhum dos dois existe a figura de Pedro em Roma. Não existe registro nem histórico nem bíblico. Aí você me pergunta: mas vem cá, por que o cristão e os judeus eram perseguidos, né? E outras religiões não eram perseguidas, porque nessa época qualquer um tinha liberdade de culto, entre aspas, né? Qual era a liberdade de culto? Você podia cultuar o que você quisesse, mas você tinha que ter o respeito e a reverência aos deuses romanos. E muitas das vezes, em alguns períodos, até os imperadores eram considerados deuses. Ou seja, você teria que adorar ao imperador. Então, como o cristianismo e o judaísmo são doutrinas monoteístas, eles nunca se dobraram a adorar nenhum outro deus senão Jeová, né? Senão o Deus triuno também, no caso do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aí começava o quê? A perseguição aos cristãos, né, e aos judeus. Só que existia um período
em que o Império Romano estava ruindo. Pô, o que acontece? O Império Romano estava com dificuldades econômicas, porque o Império começava a ruir, as circunvizinhanças estavam rodeados chamados de os povos que eram, que não, como é que se diz, que era, eles consideravam povos bárbaros, né? E esses povos bárbaros estavam descaracterizando e praticamente tomando conta daquilo que era Roma, né? Roma já não se expandia e já estava diminuindo. Ou seja, o Império estava ruindo, estava com problemas financeiros, problemas territoriais. E existia um malandro, não tem outra palavra senão dizer que Constantino era um malandro, que viu o seguinte: pô, enquanto o Império está ruindo, existe um povo que morre por uma causa. Pô, eu gostaria de ver o Império Romano, ou seja, o meu reinado, vamos supor, ele como imperador, ele era o supremo, o meu reinado, como os cristãos fazem, defendendo com unhas e dentes. E o que ele fez? Malandramente, ele uniu o Estado, né? Aí ele fala de política, né? O Estado, a religião. Falou que o cristianismo seria a religião oficial de Roma. Mas é complicado dizer que esse cara fez isso por amor a Cristo, por amor a Deus, porque a vida do cara era toda... Ele matou sogro, ele matou filho. O filho dele, acho que tinha uma relação com a mulher dele. Ele, sabendo disso, mandou matar o filho. Ou seja, para tu ver como é que o cara era. A ponto da sua mãe, que era uma cristã, ela a vida toda, mesmo com a idade avançada, ela perseguia, né, na sua inocência, a redenção do filho. A maioria dos pontos de peregrinação cristã em Jerusalém foi ela que descobriu. O Santo Sepulcro, a igreja onde dizem historicamente que nasceu a Cristo. Ou seja, todos os pontos turísticos, né, do cristianismo, foi ela que descobriu na peregrinação, mas na intenção dela era o quê? Era uma forma de redenção do filho, das coisas que ele fazia, né? Coisas terríveis, como matar o próprio filho. Ou seja, só que ele conseguiu isso. Ele trouxe o cristianismo para dentro como uma religião oficial. Só que ele, ao mesmo tempo, existiam povos que eram politeístas e estavam debaixo do jugo de Roma. Como é que ele vai resolver essa causa? Mais à frente nós vamos ver, ou seja, 40 anos depois, essa questão vai desenvolvendo, né? 40 anos depois você vê o Concílio de Éfeso resolvendo essas pendengas, né? Fazendo como? Reconhecendo Maria como quase que uma deusa, né? Os apóstolos como santos, veneráveis, cultos a eles, cultos a Maria. Então o que acontece? Nessa situação, ele acaba resolvendo a situação dos povos que eram politeístas. Por quê? Porque, para quem não sabe, existe uma palavra chamada sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo é você pegar uma entidade ou um deus de uma religião e passar para outra. Um bom exemplo disso está lá em Atos 14, quando Barnabé e Paulo vão a um lugar, e lá ele é reconhecido através dos milagres. Quando eles começam a fazer milagres, Barnabé é chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Ou seja, isso é o sincretismo. Eles pegaram uma divindade de uma religião e passou para outra. Reconheceu aquelas divindades em outra. Nós podemos dar o exemplo
dos povos afros. Eles tinham as crenças deles. E o que a igreja romana fazia? Ele obrigava eles a o quê? A prestar culto aos santos. O que eles fizeram? Pegaram, por exemplo, a figura de Oxalá, pegaram a figura de Jesus, ó, Jesus é Oxalá. Ou seja, o nome disso é sincretismo. Entendeu? Então resolveu-se o politeísmo, né? Os povos. Houve essa mistura. E daí vem resolvendo o problema, né? Ou seja, quando uniu cristianismo com política, realmente houve foi corrompido a essência do cristianismo. Então é mais ou menos isso. Isso é mais um vídeo para a gente discutir, né? Eu estou falando de história. E provando isso, que a oração da Ave Maria começa ave. O que é ave? Ave é uma saudação romana. Um cristão do primeiro século nunca saudaria uma oração com ave, porque é uma saudação altamente romana, puramente romana. Então é mais uma discussão, galera. Valeu, um abraço, fique com Deus. Estamos aí, abração.